Vicente Almeida apostou a vida de uma mulher numa mesa de bar, tratando-a como se fosse gado à venda. Por 2 cavalos puro sangue, ele jurou que casaria com a professora mais respeitada da cidade, só para provar que seu orgulho valia mais que a dignidade dela. E o pior de tudo, ele ganhou a aposta. Amélia aceitou o casamento sabendo da humilhação, porque às vezes a vida não deixa escolha. Vicente pensou que estava apenas fechando um negócio vantajoso, mais uma transação fria na sua vida calculada. Mas o que ele não imaginava é que aquela mulher, que ele tratou como aposta de bar, seria capaz de colocar de joelhos o coração de pedra que ele carregava no peito. E quando ele finalmente entendeu o que tinha feito, já era tarde demais para voltar atrás. A pergunta era: seria tarde demais para consertar? Era uma noite sufocante no interior paulista. O ano era 1895, e enquanto a República ainda dava seus primeiros passos, os homens continuavam com seus velhos hábitos. No fundo de um bar empoeirado, entre garrafas vazias e baralhos sujos, Vicente bebia sua 5ª dose de cachaça, enquanto seus amigos fazendeiros riam alto demais, daquele jeito que homens bêbados riem quando acham que são donos do mundo. Vicente Almeida era conhecido por 3 coisas na cidade: sua fazenda de café próspera que rendia bons lucros, seu temperamento gelado que afastava qualquer aproximação e o fato de ter ficado viúvo 5 anos antes, quando a esposa morreu no parto, levando o filho junto. Desde aquele dia terrível, Vicente se tornara um homem de gelo. Para ele, amizade era conveniência, trabalho era obrigação. E amor? Amor era uma palavra que ele arrancara do próprio vocabulário, como quem arranca a erva daninha do jardim. Naquela noite, porém, o álcool tinha soltado sua língua e amolecido seu julgamento. Foi quando João Pedro, um fazendeiro vizinho de terras menores e inveja grande, começou a alfinetar onde doía. Você é tão frio, Vicente, que nenhuma mulher te aceitaria mais. Nem se você implorasse de joelhos com um buquê de rosas na mão. A mesa inteira explodiu em gargalhadas que ecoaram pelas paredes sujas do bar. Vicente sentiu o orgulho arder no peito como brasa viva. Ele bateu o copo na mesa com tanta força que o líquido salpicou na madeira gasta. É isso que vocês pensam? Que sou incapaz de fazer qualquer mulher me aceitar? Os amigos continuaram rindo, achando que era só mais conversa de bêbado. Mas Vicente se levantou, cambaleante, e apontou o dedo para João Pedro. Eu caso com Amélia Santana antes do fim do mês. A professora que vocês tanto dizem que é intocável, orgulhosa demais para qualquer homem desta cidade. Aposto 2 dos seus cavalos puro sangue nisso. O silêncio caiu sobre a mesa como um pano pesado. Até a fumaça dos cigarros pareceu parar no ar. Amélia Santana era respeitada em toda a região. Professora dedicada, filha de um comerciante já falecido, ela era conhecida por sua inteligência afiada e postura digna que intimidava muitos homens. Aos 28 anos, nunca havia se casado, e isso alimentava tanto a admiração das mulheres quanto os comentários maldosos dos homens. Alguns diziam que ela era orgulhosa demais. Outros, que simplesmente nenhum homem da cidade estava à altura dela. João Pedro sorriu devagar, com aquele tipo de sorriso que esconde veneno. Está falando sério, Vicente? Porque se está, eu aceito essa aposta. 2 dos meus melhores cavalos contra sua palavra de que você vai casar com a professorinha antes do mês acabar. E quando você perder, quero que você admita na frente de todos que não passa de um falador de bar. Vicente, embriagado pela cachaça e pelo orgulho ferido, estendeu a mão sem pensar 2 vezes. Negócio fechado. O que Vicente não percebeu naquele momento, enquanto apertava a mão de João Pedro sob os olhares divertidos dos outros homens, é que estava jogando não apenas com sua própria reputação,
Ele estava apostando com a vida, a dignidade e o futuro de uma mulher que ele mal conhecia. Uma mulher que, naquele exato instante, estava em casa corrigindo cadernos de alunos à luz fraca de uma lamparina, sem fazer ideia de que seu nome estava sendo usado como moeda de troca entre homens embriagados que se achavam donos do mundo. A notícia da aposta se espalhou pela cidade pequena como fogo em mato seco. Em menos de 2 dias, todo mundo já sabia. As mulheres cochichavam atrás de leques nas portas das casas. Os homens riam nos cantos das ruas, fazendo suas próprias apostas sobre o desfecho. As crianças na escola olhavam para a professora Amélia com uma curiosidade nova, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo que algo tinha mudado. E Amélia ouviu tudo através de Dona Benedita, a costureira da cidade, uma senhora de meia idade que não conseguia segurar a língua nem se a vida dela dependesse disso. Foi numa manhã de terça-feira. Amélia estava na escola, ensinando as primeiras letras para crianças cujos pais mal sabiam escrever o próprio nome. Dona Benedita entrou na sala com a desculpa de trazer um vestido ajustado, mas seus olhos brilhavam com aquela fome de quem carrega uma fofoca suculenta e quer ser a primeira a entregar. "Minha filha", a costureira sussurrou quando as crianças saíram para o intervalo. "A senhora precisa saber de uma coisa. Tem uma aposta correndo pela cidade inteira. O Vicente Almeida, aquele fazendeiro viúvo, disse que vai casar com a senhora antes do mês acabar. Apostou 2 cavalos com o João Pedro. A cidade inteira está comentando." Amélia sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés e um abismo a engolisse inteira. Ela agradeceu à costureira com voz que mal saía da garganta. Dispensou as crianças mais cedo naquele dia com desculpa de dor de cabeça. Trancou a porta da escola com mãos tremendo e foi para casa caminhando devagar pelas ruas de terra batida. Cada passo pesava como se ela carregasse pedras nos ombros. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa comunidade que ama histórias que mexem com o coração. Se inscreva para não perder nenhum vídeo como esse. É de graça e você ajuda muito o canal a crescer. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Ser reduzida a objeto de aposta entre homens embriagados era a maior humilhação que Amélia poderia imaginar. Ela, que sempre se orgulhara de sua educação conquistada com tanto esforço, de sua independência mantida com unhas e dentes, de sua dignidade preservada em cada gesto, agora era o assunto das mesas de bar, da boca dos bêbados, do riso dos tolos. Mas havia um problema muito maior do que o orgulho ferido. Um problema que apertava o peito de Amélia todas as noites, quando ela olhava para as contas que não fechavam. Quando o pai morreu 6 meses antes, ela descobriu que ele havia pegado empréstimos com agiotas para manter o pequeno comércio funcionando durante os últimos anos. A casa onde ela morava, a única coisa que restava da família, seria tomada em menos de 3 meses se ela não pagasse a dívida. E com o salário miserável de professora, ela não tinha como quitar nem metade do que devia. Amélia passou 3 noites seguidas sem conseguir pregar o olho direito, revirando as opções limitadas na cabeça. Ela poderia ignorar Vicente e deixar a cidade falar o quanto quisesse, mas isso não pagaria suas dívidas. Ela poderia tentar pedir ajuda, mas para quem? Não tinha família próxima. As poucas amigas que tinha não tinham dinheiro sobrando. E o banco certamente não emprestaria 1 centavo para uma mulher solteira, sem garantias, sem homem para assinar pelos papéis dela. Foi então, no 4º dia depois que a aposta virou conhecimento público, que Vicente apareceu na porta da casa de Amélia. Era uma tarde de sábado, o sol ainda alto no céu. Ele vinha trajado como se estivesse indo para a missa de domingo, com chapéu na mão e postura ereta que tentava parecer respeitosa. Amélia
abriu a porta e o encarou em silêncio. Havia algo nos olhos dele, uma frieza calculada que confirmava tudo o que ela tinha ouvido. Aquele homem não estava ali por sentimento, estava ali por orgulho puro e simples. Senhorita Amélia, ele começou com voz formal demais para ser sincera. Venho fazer um pedido importante à senhora. Gostaria muito da honra de sua mão em casamento. As palavras soavam decoradas, vazias, como se ele estivesse lendo de um papel invisível que tinha memorizado no caminho. Amélia sentiu vontade de rir, de chorar, de gritar, tudo ao mesmo tempo. Mas o que saiu de sua boca foi algo muito diferente, dito com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Eu sei da aposta, Sr. Almeida. Vicente piscou, claramente desarmado pela primeira vez. Sua postura de confiança vacilou por um segundo antes de se recompor. Amélia continuou, voz firme apesar do tremor que sentia nas mãos escondidas nas dobras do vestido. Eu sei que o senhor apostou 2 cavalos que casaria comigo. Eu sei que isso não tem absolutamente nada a ver com respeito, consideração ou qualquer sentimento decente. É só uma questão de orgulho masculino ferido. Vicente não negou. Não tentou inventar desculpas elaboradas. Apenas esperou em silêncio, como se estivesse curioso para ver aonde aquilo ia dar. Amélia respirou fundo, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Eu aceito seu pedido de casamento. A surpresa atravessou o rosto de Vicente como um raio. Mas eu tenho condições que não são negociáveis. Ela continuou antes que ele pudesse falar. Primeira, o senhor nunca menciona na minha frente como esse casamento começou. Segunda, eu espero ser tratada com o mínimo de respeito que qualquer ser humano merece, mesmo que o senhor não sinta absolutamente nada por mim. Terceira, o senhor paga todas as dívidas que meu pai deixou com os agiotas. E, em troca, eu assino qualquer papel que proteja todo o seu patrimônio de mim. Não estou aqui para roubar nada do senhor. Estou aqui porque não tenho nenhuma escolha melhor no momento. Vicente assentiu lentamente, processando os termos do acordo. Suas condições me parecem justas, senhorita. O casamento será daqui a 5 dias. Dá tempo de preparar os papéis e resolver as questões práticas. Ele colocou o chapéu na cabeça e virou para ir embora, mas parou. Sem olhar para trás, acrescentou: a senhora não vai se arrepender dessa decisão, mas Amélia já estava se arrependendo. Enquanto fechava a porta e encostava as costas nela, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem livres pelo rosto, ela sabia que acabara de vender sua liberdade por segurança. O que ela não sabia ainda é que aquele acordo frio e calculado guardava algo que nenhum dos dois havia previsto. Algo que mudaria tudo. O casamento aconteceu numa manhã de quinta-feira, sem festa, sem convidados, sem alegria. Apenas o juiz de paz, 2 testemunhas obrigatórias puxadas da rua e um silêncio pesado que preenchia a pequena sala do cartório. Amélia usava um vestido simples de cor clara que ela mesma havia costurado. Vicente estava de terno escuro, rígido como uma estátua. Quando o juiz perguntou se aceitavam um ao outro, ambos responderam sim, com vozes que não carregavam nenhuma emoção. Era a formalização de um negócio, não a celebração de um amor. Depois da assinatura dos papéis, Vicente ajudou Amélia a subir na carroça que levaria seus poucos pertences para a fazenda. Ela tinha apenas 2 malas de roupas, alguns livros que não conseguia deixar para trás, e a foto emoldurada dos pais. Era tudo o que restava de uma vida inteira. Enquanto a carroça balançava pelas estradas de terra, nenhum dos dois trocou uma palavra sequer. O silêncio era quebrado apenas pelo barulho das rodas e pelo ocasional relinchar dos cavalos. A fazenda Santa Cruz apareceu no horizonte depois de quase 2 horas de viagem. Era uma propriedade grande, com cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. A casa principal era de 2 andares, construção sólida de tijolos e madeira,
mas tinha um ar abandonado que Amélia notou imediatamente. As janelas estavam sujas, não havia cortinas. O jardim da frente era apenas mato crescido sem controle. Era a casa de um homem que vivia, mas não morava de verdade. Vicente desceu da carroça e ofereceu a mão para ajudar Amélia. Ela a aceitou apenas por necessidade prática, não por gentileza. Ele pegou as malas dela e subiu os degraus da varanda de madeira que rangia sob o peso. "Bem-vinda à sua nova casa", ele disse sem olhar para ela. "Seu quarto fica no fim do corredor, no andar de cima. O meu fica do outro lado. Temos banheiro com água encanada, uma novidade que instalei ano passado. A cozinha é grande, tem despensa e fogão a lenha. O restante você descobre explorando." Amélia subiu as escadas atrás dele, observando cada detalhe. A casa era espaçosa, mas vazia de vida. As paredes não tinham quadros. Os móveis eram funcionais, sem nenhum toque pessoal. Era como se Vicente tivesse arrancado qualquer memória ou sentimento daquele lugar. Ele abriu a porta de um quarto no fim do corredor. "Este é seu", disse, colocando as malas no chão. "Eu tomo café da manhã ao amanhecer antes de ir para o cafezal. Almoço ao meio-dia. Jantar quando o sol se põe. O resto do tempo é seu para fazer o que quiser. Tem uma moça que vem 2 vezes por semana ajudar com a limpeza pesada e a lavagem de roupa. Seu salário como professora será mantido, já que continua sendo seu trabalho." E era só isso. Sem mais explicações, sem tour pela casa, sem apresentação aos trabalhadores da fazenda. Vicente simplesmente saiu do quarto e fechou a porta atrás de si, deixando Amélia sozinha no que seria seu novo lar. Ela sentou na cama dura e olhou ao redor. O quarto era limpo, mas impessoal. Uma cama de casal com lençóis brancos bem esticados. Um guarda-roupa grande de madeira escura. Uma cômoda com espelho manchado. Uma cadeira de balanço perto da janela que dava para os cafezais. Era funcional, era frio. Era exatamente o que ela esperava de um casamento que começou como aposta. Naquela primeira noite, Amélia jantou sozinha na cozinha grande e vazia. Vicente tinha avisado que comeria mais tarde, porque tinha trabalho atrasado no escritório da fazenda. Ela preparou algo simples com os ingredientes que encontrou na despensa mal abastecida. Comeu em silêncio, cada garfada parecendo pesar na garganta. Depois lavou a louça, guardou tudo nos lugares e subiu para o quarto. Deitou na cama ainda vestida e olhou para o teto rachado, ouvindo os sons da noite no campo. Grilos cantando, vento nas árvores. E no andar de baixo, os passos pesados de Vicente indo e vindo. As primeiras semanas foram exatamente como aquele primeiro dia. Vicente acordava antes do sol, tomava café sozinho e passava o dia inteiro no cafezal, supervisionando os trabalhadores. Voltava para almoçar, comia em silêncio enquanto Amélia ficava do outro lado da mesa igualmente calada, e depois saía novamente. No jantar, a mesma coisa. Eles dividiam a mesma mesa, a mesma casa, o mesmo sobrenome nos papéis, mas eram 2 estranhos que mal se olhavam nos olhos. Amélia continuou dando aulas na escola da cidade 3 vezes por semana. Vicente mandava um dos trabalhadores levá-la de carroça pela manhã e buscá-la à tarde. Na cidade, ela sentia os olhares curiosos das pessoas. As mulheres que antes a cumprimentavam com respeito, agora a olhavam com uma mistura de pena e julgamento. Os homens riam baixinho quando ela passava, lembrando da aposta que corria de boca em boca. Amélia mantinha a cabeça erguida, mas cada olhar era como uma pequena facada. Em casa, ela começou a fazer o que sempre fazia quando a vida ficava difícil: trabalhar. Amélia não era do tipo que ficava parada se lamentando. Se aquela era sua vida agora, ela pelo menos faria daquele lugar algo suportável. Começou pela cozinha. Limpou cada canto, cada prateleira, cada panela engordurada por anos de uso descuidado.
Organizou a despensa, que era uma bagunça sem sentido. Consertou a porta do armário que estava caindo. Depois foi para a sala. Lavou as janelas até brilharem. Varreu, passou pano, tirou anos de poeira acumulada. Encontrou lençóis velhos num baú e improvisou cortinas simples que pelo menos bloqueavam o sol forte da tarde. Não era bonito, mas era melhor que o nada que havia antes. Vicente notava as mudanças quando voltava para casa, mas não comentava nada. Apenas olhava ao redor com uma expressão que Amélia não conseguia decifrar e seguia sua rotina silenciosa. Era como se ele estivesse determinado a manter aquilo como era, um acordo comercial, nada mais. Amélia, por sua vez, não esperava agradecimentos. Não estava fazendo aquilo por ele. Estava fazendo por si mesma, porque precisava sentir que tinha algum controle sobre a própria vida. Uma noite, 3 semanas depois do casamento, Amélia estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Vicente. Ela se aproximou da porta entreaberta sem fazer barulho, não por curiosidade, mas porque as vozes estavam ficando cada vez mais altas. Era Vicente discutindo com alguém. Os números não fecham, Martins. Tem dinheiro sumindo e eu quero saber para onde está indo. A voz do outro homem, provavelmente o administrador da fazenda, era defensiva e nervosa. Deve ser erro de cálculo, patrão. Vou revisar tudo de novo. Amélia voltou para a cozinha, mas aquela conversa ficou martelando na cabeça dela. Números que não fechavam, dinheiro sumindo. Ela conhecia bem esse problema, tinha visto o pai passar pela mesma situação nos últimos anos de vida. No dia seguinte, quando Vicente saiu para o cafezal logo cedo, Amélia fez algo que não tinha planejado. Entrou no escritório dele. Porém, o que ela ia descobrir naqueles livros de contas mudaria completamente o rumo das coisas entre eles. Os livros de contas da fazenda estavam espalhados sobre a mesa grande de madeira no escritório. Amélia sabia que estava invadindo um espaço privado, mas algo naquela discussão da noite anterior a incomodava profundamente. Ela tinha visto o pai ser roubado da mesma forma. Tinha visto a família perder tudo por confiar em quem não merecia confiança. E por mais que Vicente fosse apenas um marido de papel, ela agora fazia parte daquela fazenda também. Amélia se sentou na cadeira atrás da mesa e abriu o livro mais recente. Seus olhos treinados de professora, acostumados a revisar cálculos das crianças, começaram a percorrer os números. No início, tudo parecia normal. Receitas das vendas de café, despesas com trabalhadores, custos de manutenção. Mas então ela começou a notar pequenas inconsistências. Valores que não batiam. Compras registradas de ferramentas que custavam mais do que o preço de mercado. Pagamentos duplicados para o mesmo fornecedor. Ela passou a manhã inteira mergulhada naqueles números, fazendo anotações numa folha separada. Quanto mais procurava, mais encontrava. Não eram erros de cálculo, era roubo sistemático e bem escondido. O administrador Martins estava desviando dinheiro há pelo menos 2 anos, sempre em quantias pequenas o suficiente para não chamar atenção imediata, mas que somadas representavam uma fortuna considerável. Quando Vicente voltou para o almoço, Amélia estava esperando por ele na sala com os livros e suas anotações. Ele parou na porta surpreso de vê-la ali com os documentos da fazenda. O que está fazendo com isso? A voz dele tinha um tom de acusação. Amélia se levantou e foi direto ao ponto. Encontrei o que está errado com suas contas. Martins está roubando o senhor há anos. Deixe-me mostrar. Vicente ficou imóvel por um momento, claramente dividido entre a raiva pela invasão de privacidade e a curiosidade sobre o que ela havia descoberto. A curiosidade venceu. Ele se aproximou da mesa enquanto Amélia começava a apontar cada irregularidade que tinha encontrado, explicando com uma clareza que impressionou até ela mesma. Aqui, veja este pagamento por ferramentas. O preço está 40% acima do valor de mercado.
E aqui, este fornecedor recebeu 2 pagamentos pelo mesmo pedido. E estes valores aqui, marcados como manutenção emergencial, não têm nenhuma nota fiscal correspondente. Vicente se inclinou sobre a mesa, seguindo cada linha que Amélia apontava. Sua expressão passou de desconfiança para concentração e, finalmente, para uma raiva fria e controlada. Quanto? Ele perguntou com voz tensa. Quanto ele roubou no total? Amélia consultou suas anotações. Pelos cálculos que consegui fazer só dos últimos 2 anos, aproximadamente o equivalente a 3 colheitas de café. Vicente fechou o punho sobre a mesa, fazendo os papéis tremerem. Aquele desgraçado. Naquela tarde, Vicente confrontou Martins com as evidências que Amélia havia compilado. O administrador tentou negar. Depois tentou inventar desculpas e, finalmente, admitiu tudo quando percebeu que não tinha saída. Vicente o despediu na hora, ameaçando processar se ele não devolvesse pelo menos parte do dinheiro roubado. Martins saiu da fazenda naquele mesmo dia, humilhado e derrotado. Quando o sol estava se pondo e tudo tinha se acalmado, Vicente procurou Amélia. Ela estava no jardim da frente, tentando arrancar as ervas daninhas que sufocavam as poucas flores que ainda tentavam sobreviver ali. Ele ficou parado por um momento, observando antes de falar. Como soube onde procurar? Amélia não parou de trabalhar enquanto respondia. Meu pai passou pela mesma coisa. Perdi a conta de quantas noites ele ficava acordado, tentando entender para onde o dinheiro estava indo. Aprendi a reconhecer os sinais. Vicente se agachou ao lado dela, pegando um punhado de ervas daninhas e ajudando-a a arrancar. Foi a primeira vez que ele fez algo junto com ela, que não era apenas cumprir uma obrigação. Você salvou a fazenda de um prejuízo enorme. Eu deveria ter prestado mais atenção, mas... Ele parou procurando as palavras certas. Não sou bom com números, sou bom com terra, com café, com trabalho braçal. Mas essas coisas de papel sempre foram difíceis para mim. Foi a primeira vez que Vicente admitia qualquer fraqueza. A primeira vez que falava com ela como pessoa, não como parte de um acordo. Amélia finalmente parou de trabalhar e olhou para ele. Eu posso ajudar com isso, se o senhor quiser. Posso revisar as contas, organizar os livros de uma forma que fique mais fácil de acompanhar. Vicente assentiu lentamente. Agradeceria muito e... Pode parar de me chamar de senhor. Meu nome é Vicente. Está curtindo essa história? Então me responde aqui nos comentários. Você confiaria numa pessoa que começou um relacionamento com você dessa forma? Como você reagiria? Quero muito saber sua opinião sincera. Nos dias seguintes, algo começou a mudar entre eles. Não era amizade ainda, muito menos amor, mas era o início de algo que não existia antes, respeito mútuo. Vicente começou a perguntar a opinião de Amélia sobre decisões da fazenda. Ela começou a compartilhar ideias que tinha sobre melhorias. Ainda jantavam em silêncio na maioria das vezes, mas era um silêncio diferente. Menos pesado, menos hostil. Amélia também começou a conhecer os trabalhadores da fazenda. Eram famílias inteiras que viviam em pequenas casas espalhadas pela propriedade. Homens que trabalhavam sol a sol no cafezal. Mulheres que cuidavam das casas e das hortas. Crianças que corriam descalças pela terra vermelha, rindo alto e brincando com gravetos e pedras. Muitas dessas crianças nunca tinham pisado numa escola. Não sabiam ler nem escrever e provavelmente nunca aprenderiam, presas no mesmo ciclo de trabalho braçal dos pais. Foi então que Amélia teve uma ideia. Numa noite, durante o jantar, ela reuniu coragem e falou: Vicente, eu gostaria de fazer algo pelas crianças dos trabalhadores, ensinar eles a ler e escrever. Poderia usar o celeiro velho que está vazio. Só precisaria de algumas tábuas para fazer bancos improvisados e um quadro negro. Vicente mastigou devagar, pensando: os pais vão deixar? Essas crianças ajudam no trabalho da casa. Amélia estava preparada para essa pergunta.
Posso ensinar no fim da tarde, quando o trabalho pesado já está feito. 2 horas por dia, 4 vezes por semana. Não vai atrapalhar a rotina de ninguém. Vicente ficou em silêncio por um longo momento. Amélia já estava se preparando para ouvir um não quando ele finalmente falou. Pode fazer. Vou mandar os homens limparem o celeiro e construírem o que você precisar. Se os pais concordarem, as crianças podem aprender. Amélia sentiu uma onda de gratidão misturada com surpresa. Obrigada. Isso significa muito para mim. Vicente deu de ombros, mas havia algo diferente nos olhos dele. Faz sentido. Trabalhador que sabe ler e fazer conta é trabalhador mais eficiente. É bom para todo mundo. Ele tentou transformar aquilo em algo prático, algo calculado. Mas Amélia viu além das palavras. Ela viu um homem que estava começando a ceder, mesmo que não admitisse. Um homem que talvez não fosse apenas o coração de pedra que aparentava ser. O celeiro foi limpo e transformado em sala de aula improvisada em menos de uma semana. Amélia conversou com cada família de trabalhadores, explicando seu plano. Alguns pais foram resistentes no início, dizendo que criança tinha que aprender era a trabalhar, não a ler. Mas outros viram a oportunidade. Viram a chance de dar para os filhos algo que eles nunca tiveram. No fim, 12 crianças apareceram no primeiro dia de aula. Amélia preparou tudo com um cuidado que não sentia há semanas. Fez o quadro negro com tábua pintada de preto. Arrumou os bancos em fileiras. Escreveu o alfabeto com giz branco. E quando as crianças entraram, tímidas e curiosas, com olhos arregalados para aquele mundo novo, ela sentiu algo acordar dentro do peito. Propósito, esperança. A sensação de que talvez, apenas talvez, aquele lugar pudesse se tornar mais do que uma prisão dourada. Vicente observava de longe, apoiado na cerca do curral. Ele via a Amélia no celeiro, cercada pelas crianças, ensinando com uma paciência e dedicação que ele não sabia que existia. Viu os pequenos repetindo as letras, tropeçando nas palavras, rindo quando erravam e tentando de novo. E algo dentro dele, algo que estava enterrado há 5 anos, começou a se mexer. Era desconfortável, era confuso. Era como acordar de um sono muito longo e não saber mais onde estava. Contudo, aquela pequena escola improvisada estava plantando sementes que iriam muito além do alfabeto. As semanas foram passando e a Fazenda Santa Cruz estava mudando. Não eram mudanças grandes ou óbvias, mas quem conhecia o lugar de antes notava. A casa tinha cortinas nas janelas agora. O jardim da frente estava sendo domado, revelando canteiros antigos que ninguém lembrava que existiam. A cozinha cheirava a comida de verdade, não apenas a refeições funcionais. E todas as tardes, o som de crianças recitando o alfabeto ecoava do celeiro transformado em escola. Amélia estava encontrando um ritmo naquela vida estranha. Acordava cedo, preparava o café da manhã para Vicente, ia para a escola na cidade 3 vezes por semana. Voltava para cuidar da casa e das contas da fazenda. E depois passava as tardes ensinando as crianças dos trabalhadores. Era uma rotina exaustiva, mas tinha propósito, tinha sentido. Era muito melhor do que ficar sentada, se lamentando sobre o casamento que não escolheu. Vicente também estava diferente, embora ele lutasse contra essa mudança. Ele começou a fazer perguntas sobre as aulas. Quantas crianças estavam frequentando? Elas estavam aprendendo? Precisava de mais material? Eram perguntas práticas, mas vinham de um lugar de interesse real. Uma noite, ele até apareceu no celeiro durante uma aula, ficou parado na porta observando por alguns minutos e depois foi embora sem dizer nada. Mas Amélia viu a expressão no rosto dele. Era algo próximo de admiração. Também começaram a conversar durante os jantares. Não eram conversas profundas ou pessoais ainda, mas eram mais do que o silêncio gelado do início. Vicente falava sobre os planos para a próxima colheita.
sobre os preços do café no mercado, sobre um trabalhador novo que tinha contratado. Amélia compartilhava histórias das crianças na escola, tanto da cidade quanto da fazenda. Contava como uma menina de 7 anos tinha lido sua primeira frase sozinha. Como um menino tímido finalmente tinha levantado a mão para responder uma pergunta. Eram momentos pequenos, mas importantes. Uma tarde, Amélia estava revisando os livros de contas mais recentes quando encontrou algo preocupante. Os números mostravam que a última colheita tinha sido menor do que o esperado. Não drasticamente menor, mas o suficiente para apertar o orçamento se a próxima colheita também decepcionasse. Ela esperou Vicente voltar do cafezal e mostrou os cálculos para ele. Olha isso aqui. Se a próxima safra render menos que 80% da capacidade, vamos ter que cortar custos em algum lugar. Vicente estudou os números com cara fechada. Ele sabia que ela estava certa. Onde você sugere cortar? Amélia já tinha pensado nisso. Podemos adiar algumas reformas não essenciais. E tem aquele terreno na divisa leste que não está sendo usado para nada. Já pensou em arrendar para algum vizinho? Vicente levantou as sobrancelhas. Essa é uma boa ideia, na verdade. O terreno é bom, mas longe demais para eu aproveitar direito. Vou conversar com o fazendeiro da propriedade ao lado. Foi mais uma vez que Amélia provou seu valor, não apenas como dona de casa, mas como parceira de negócios. Vicente estava começando a perceber que aquela mulher que ele trouxe para casa como parte de uma aposta bêbada tinha um cérebro afiado e visão prática que ele não esperava. Ela via coisas que ele não via. Pensava em soluções que não passavam pela cabeça dele. E o mais estranho de tudo, ele estava começando a depender dessas conversas com ela. Estava começando a valorizar a opinião dela. Se essa história está tocando seu coração até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e fazem refletir sobre a vida. Mas nem tudo estava mudando para melhor. Na cidade, a situação de Amélia piorava. As mulheres, que já olhavam para ela com desconfiança, agora a tratavam com desprezo aberto. Numa manhã, quando ela entrou na mercearia para comprar alguns itens para a fazenda, o silêncio caiu sobre o estabelecimento. As 3 mulheres que estavam lá dentro pararam de conversar e a encararam. Uma delas, Dona Martinha, esposa de um dos vereadores, virou o rosto ostensivamente quando Amélia passou. O dono da mercearia atendeu Amélia com uma frieza que não existia antes. Não fez os comentários simpáticos de costume. Não perguntou como ela estava. Apenas pegou os itens da lista, embrulhou tudo em papel pardo, cobrou o valor e esperou que ela saísse. Amélia sentiu cada olhar como uma queimadura na pele. Pagou, pegou suas compras e saiu de cabeça erguida, mas por dentro estava sangrando. No caminho de volta para a fazenda, sentada na carroça ao lado do trabalhador que sempre a levava, Amélia deixou as lágrimas caírem silenciosas. Ela tinha aceitado aquele casamento para escapar das dívidas, para ter segurança. Mas o preço estava sendo sua dignidade pública, sua reputação, o respeito que levou anos construindo como professora dedicada. Quando chegou em casa, Vicente estava no escritório. Ela passou direto, subindo para o quarto sem falar com ninguém, mas ele ouviu seus passos rápidos na escada. Ouviu a porta do quarto fechar com mais força do que o normal. E algo nele, aquela coisa nova que estava acordando, fez com que ele subisse atrás dela. Vicente bateu na porta do quarto de Amélia. Não houve resposta. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou através da madeira. Silêncio. Amélia? Finalmente, ela respondeu com voz embargada. Estou bem, só cansada. Mas Vicente não acreditou. Ele conhecia cansaço. Aquilo era outra coisa. Vou entrar.
avisou antes de abrir a porta. Amélia estava sentada na cama, limpando rapidamente as lágrimas do rosto. Vicente ficou parado na porta, desconfortável com a situação, mas incapaz de simplesmente ir embora. O que aconteceu na cidade? Amélia respirou fundo, tentando manter a compostura. Nada que eu não esperasse. As pessoas têm opiniões. Deixe elas terem. Mas a voz dela tremeu no final, traindo a tentativa de parecer forte. Vicente entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Sentou na cadeira de balanço perto da janela, mantendo distância respeitosa. Elas estão te tratando mal por causa do casamento. Não era uma pergunta. Amélia assentiu, não confiando na própria voz para responder. Vicente ficou em silêncio por um longo momento, processando aquilo. Finalmente, ele falou com uma voz mais baixa, quase vulnerável. Eu não pensei nisso quando fiz aquela aposta idiota. Não pensei em como isso afetaria você. Não pensei em nada além do meu próprio orgulho estúpido. Amélia o olhou surpresa pela honestidade crua daquelas palavras. Vicente continuou, olhando para as próprias mãos. Você merecia coisa melhor. Merecia um homem que te pedisse em casamento porque te admirava. Não porque estava bêbado e querendo provar algo para outros idiotas bêbados. Merecia festa, flores, promessas de amor. E eu te dei isso. Este casamento frio e essa reputação manchada eram as primeiras palavras de arrependimento real que saíam da boca dele. As primeiras palavras que reconheciam o mal que tinha feito. Amélia sentiu algo se mexer no peito. Uma mistura de raiva pela demora daquele reconhecimento e alívio por finalmente ouvi-lo. Não posso mudar o passado, Vicente disse, se levantando. Mas posso tentar fazer o presente menos horrível. Amanhã vou com você para a cidade e vou deixar bem claro para todo mundo que você é minha esposa e merece ser tratada com respeito. Amélia piscou, processando aquilo. Era um gesto pequeno, talvez, mas vindo de um homem que passava a vida evitando demonstrações públicas de qualquer sentimento, era enorme. Você não precisa fazer isso, ela disse baixinho. Preciso sim, Vicente respondeu já na porta. Deveria ter feito isso desde o primeiro dia. Naquela noite, Amélia deitou na cama com pensamentos confusos rodando na cabeça. Vicente estava mudando. Ela podia sentir isso. Mas a pergunta que a assombrava era: estava mudando o suficiente? E mais importante, ela queria que ele mudasse? Porque reconhecer valor nele significaria abrir o coração para alguém que a tinha machucado profundamente. Significava arriscar sentir algo por um homem que a tinha tratado como objeto de aposta. Enquanto isso, do outro lado do corredor, Vicente também estava acordado. Olhava para o teto do próprio quarto, pensando numa mulher que estava virando sua vida de cabeça para baixo. Uma mulher que tinha salvado sua fazenda, transformado sua casa, trazido educação para as crianças dos seus trabalhadores e ainda encontrava forças para manter a dignidade quando era tratada com desprezo na cidade. Uma mulher que ele não merecia, mas que estava começando a precisar de uma forma que não entendia completamente. E o mais assustador de tudo, ele estava começando a sentir algo que jurou nunca mais sentir por ninguém. Entretanto, o que nenhum dos dois sabia é que o maior teste daquele casamento ainda estava por vir. A manhã seguinte trouxe nuvens pesadas no céu e uma sensação de mudança no ar. Vicente acordou determinado a cumprir sua promessa. Quando Amélia desceu para o café da manhã, ele já estava esperando por ela, vestido com seu melhor terno. Hoje vou com você para a cidade, ele anunciou. Amélia parou no meio da escada, surpresa. Você tem trabalho no cafezal? Tenho, mas nada que não possa esperar algumas horas. Isso é mais importante. A viagem até a cidade foi diferente de todas as outras. Pela primeira vez, Vicente conduzia a carroça pessoalmente, com Amélia sentada ao lado dele no banco da frente. Eles não conversaram muito durante o trajeto, mas a presença dele ali já dizia tudo. Quando chegaram na rua principal,
Várias pessoas olharam com curiosidade. Vicente Almeida raramente vinha à cidade e nunca acompanhava a esposa nas tarefas cotidianas. A primeira parada foi na mercearia, exatamente o lugar onde Amélia tinha sido tratada com frieza no dia anterior. Vicente entrou na frente, segurando a porta aberta para ela de forma deliberadamente cavalheiresca. O dono da mercearia, seu Augusto, levantou os olhos do balcão e sua expressão mudou ao ver o casal junto. "Bom dia, seu Augusto." Vicente cumprimentou com voz alta o suficiente para todos na loja ouvirem. "Vim acompanhar minha esposa hoje. Ela mencionou que precisa de alguns itens." Havia uma ênfase clara na palavra esposa. Seu Augusto entendeu o recado imediatamente. "Bom dia, senhor Almeida, dona Amélia. Em que posso servi-los?" O tratamento foi completamente diferente. Respeitoso, atencioso. E as duas mulheres que estavam na loja, que tinham sido frias com Amélia no dia anterior, de repente ficaram muito interessadas nos produtos das prateleiras, evitando o confronto direto. Depois da mercearia, Vicente insistiu em acompanhar Amélia em mais algumas paradas. Na casa de tecidos, na farmácia, no correio, em cada lugar, ele fazia questão de se apresentar junto com ela, de tratá-la com uma deferência pública que não deixava dúvidas. Amélia era sua esposa, e quem desrespeitasse ela, estaria desrespeitando ele também. A mensagem estava sendo passada alto e claro. Na saída do correio, eles encontraram João Pedro, justamente o homem com quem Vicente tinha feito a aposta fatídica. Havia uma tensão imediata no ar. João Pedro olhou para Amélia e depois para Vicente, um sorriso malicioso começando a se formar. "Vicente, que surpresa te ver na cidade. E com a senhora..." O tom era insinuante, carregado de implicações. Mas antes que ele pudesse continuar, Vicente deu um passo à frente, colocando-se entre João Pedro e Amélia. "Cuidado com o tom, João Pedro. Essa é minha esposa e merece seu respeito." A voz de Vicente era baixa, mas carregada de ameaça. O sorriso de João Pedro vacilou. "Ah, sem ofensa, Vicente. Era só conversa. Então sugiro que mude o tipo de conversa que tem sobre minha família, imediatamente." Os dois homens se encararam por um longo momento. João Pedro foi o primeiro a desviar o olhar, murmurando uma desculpa vaga antes de seguir caminho. No trajeto de volta para a fazenda, Amélia finalmente quebrou o silêncio. "Obrigada pelo que fez hoje." Vicente manteve os olhos na estrada. "Não precisa agradecer. Deveria ter feito isso há semanas." Amélia o olhou de lado, estudando o perfil dele. "Por que não fez?" Vicente demorou para responder. "Porque eu estava sendo um idiota teimoso que achava que podia tratar isso como um negócio qualquer, que podia manter distância e não deixar afetar nada. Mas não é assim que funciona, né? Você não é um negócio, é uma pessoa, e eu te devo pelo menos a decência básica de reconhecer isso." Eram palavras simples, mas carregavam um peso enorme vindo de um homem que raramente admitia estar errado sobre qualquer coisa. Amélia sentiu algo mudar dentro dela. Não era perdão completo, não era amor súbito, mas era um começo. Uma rachadura pequena na parede que ela tinha construído ao redor do próprio coração. Os dias seguintes trouxeram uma novidade que ninguém esperava: problemas com a plantação. Vicente notou primeiro durante sua inspeção matinal do cafezal. Algumas plantas estavam com folhas amareladas, manchas estranhas se espalhando pelos galhos. Ele chamou os trabalhadores mais experientes para examinar. A conclusão foi preocupante. Era uma praga que atacava especificamente pés de café e se espalhava rápido se não fosse controlada. Vicente passou aquela tarde inteira no cafezal tentando avaliar a extensão do problema. Quando voltou para casa ao anoitecer, estava visivelmente abatido. Amélia o encontrou lavando as mãos na bomba de água do lado de fora da cozinha, ombros curvados pelo peso da preocupação. "O que aconteceu?" ela perguntou. Vicente secou as mãos no pano, evitando olhar para ela. "Praga no cafezal."
Pode ser ruim se não conseguir controlar. Amélia viu o medo nos olhos dele. Medo de perder tudo que tinha construído. Medo de falhar. Tem algum tratamento? Vicente deu de ombros. Os homens sugeriram arrancar as plantas infectadas e queimar. Mas se já se espalhou muito, vou perder uma parte significativa da colheita. E depois dos custos que já tive esse ano, ele não terminou a frase, mas Amélia entendeu. A fazenda podia não sobreviver a uma perda grande. Naquela noite, Amélia não conseguiu dormir pensando no problema. Ela se lembrou de algo que o pai costumava fazer na pequena horta que tinham antigamente. Ele usava uma mistura de cal e enxofre para combater pragas, algo que tinha aprendido com um agricultor mais velho. Não era garantia, mas tinha funcionado algumas vezes. No dia seguinte, ela procurou Vicente no celeiro, onde ele estava organizando ferramentas com a ajuda dos trabalhadores. "Posso falar com você um momento?" Amélia perguntou. Vicente largou o martelo que segurava e se aproximou. "Tenho uma ideia sobre o problema do cafezal. Meu pai usava uma mistura específica para combater pragas nas plantas. Não sei se funciona com café, mas talvez valha tentar." Vicente ouviu atentamente enquanto ela explicava o método. Ele não zombou, não descartou a ideia como absurda, apenas perguntou detalhes práticos. Onde conseguir os ingredientes? Como preparar? Como aplicar? Amélia tinha anotado tudo numa folha de papel. Entreguei para ele. "Aqui está tudo. A proporção exata, o modo de preparo, as instruções de aplicação. Se quiser tentar, eu ajudo a preparar a mistura." Vicente estudou as anotações dela. Depois olhou para Amélia com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. "Você continua me surpreendendo. Vamos tentar isso. O que temos a perder?" Eles passaram o resto daquela tarde preparando a mistura na cozinha grande da fazenda. Era um trabalho sujo e fedorento, mas Amélia trabalhou lado a lado com Vicente sem reclamar. Ele notou isso. Notou que ela não estava apenas dando ordens de longe, estava com as mãos na massa, literalmente ajudando em cada etapa. Quando a mistura ficou pronta, Vicente organizou os trabalhadores para aplicar em todas as plantas do cafezal, começando pelas mais infectadas. Levou 3 dias de trabalho intenso. Vicente passava o dia inteiro supervisionando a aplicação. Voltava para casa exausto à noite, jantava rapidamente e desabava na cama. Amélia cuidava de tudo mais. Preparava refeições reforçadas para ele e os trabalhadores, mantinha a casa funcionando. Continuava com as aulas das crianças à tarde. Era exaustivo para os dois, mas estavam lutando juntos pela primeira vez. Na manhã do 4º dia, Vicente foi verificar os resultados. Amélia foi com ele, ansiosa para saber se o método tinha funcionado. Eles caminharam entre as fileiras de cafeeiros, examinando cada planta tratada. As manchas não tinham se espalhado mais. Algumas plantas já mostravam sinais de recuperação, com brotos novos crescendo. Não era uma vitória completa ainda, mas era esperança. "Funcionou", Vicente disse, e havia algo na voz dele que Amélia nunca tinha ouvido antes. Alívio, sim, mas também admiração, gratidão. "Você salvou a fazenda, Amélia." De novo. Amélia sentiu as bochechas esquentarem com o elogio. "Salvamos juntos. Você e os trabalhadores fizeram o trabalho pesado." Vicente a olhou diretamente e pela primeira vez desde o casamento havia calor real naquele olhar. "Não", ele disse firme. "Você trouxe a solução. Você pensou, pesquisou, preparou tudo. Eu só executei. Há uma diferença enorme entre os dois." Ele hesitou por um momento, como se estivesse lutando internamente, e então acrescentou mais baixo: "Eu não sei o que faria sem você agora." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregando um peso que ia muito além da situação prática da fazenda. Vicente estava admitindo uma dependência, uma necessidade, algo que ele tinha evitado sentir por qualquer pessoa desde a morte da primeira esposa.
E Amélia, ouvindo aquilo, sentiu seu coração bater mais rápido. Uma mistura confusa de medo e esperança tomando conta dela. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, um dos trabalhadores veio correndo pelo cafezal, gritando algo sobre fumaça e fogo. Vicente e Amélia se entreolharam por uma fração de segundo antes de correrem na direção que o homem apontava. No entanto, o que os esperava seria o maior desafio que teriam que enfrentar juntos. A fumaça negra subia no horizonte como uma serpente gigante. Vicente correu na frente, com Amélia logo atrás, o coração batendo descompassado no peito. Quando chegaram ao topo da colina, que dava para a parte sul da propriedade, viram. O pasto seco estava pegando fogo, as chamas se espalhando rapidamente empurradas pelo vento forte que tinha começado naquela manhã. Fogo! Vicente gritou para os trabalhadores que apareciam de todas as direções. Peguem baldes, pás, qualquer coisa, precisamos criar um aceiro antes que chegue nas casas. Os homens correram para buscar ferramentas, enquanto Vicente avaliava a situação com olhos experientes. O fogo vinha do lado do vizinho, provavelmente alguma queimada mal controlada, e agora avançava pela grama seca da fazenda Santa Cruz como um monstro faminto. Amélia ficou parada por apenas um segundo, processando a cena antes de agir. Ela correu de volta para a casa principal, entrou na despensa e começou a pegar todos os panos grandes que encontrou. Molhou tudo na água da bomba, encharcando completamente. Seu cérebro trabalhava rápido, lembrando de histórias que tinha ouvido sobre como combater incêndios no campo. Fogo precisa de combustível, ar e calor. Tire qualquer um desses três elementos e o fogo morre. Ela voltou correndo para onde os homens estavam cavando freneticamente um aceiro, uma faixa de terra limpa que deveria impedir o fogo de passar. Amélia distribuiu os panos molhados. Cubram o rosto com isso. A fumaça pode derrubar vocês antes do fogo chegar. Os homens aceitaram sem questionar, amarrando os panos ao redor da boca e nariz. Vicente olhou para ela, surpreso pela iniciativa, mas não tinha tempo para comentários. O fogo estava se aproximando rápido demais. As mulheres e crianças foram evacuadas para um local seguro longe das chamas. Mas Amélia se recusou a ir. Ela pegou uma pá e começou a ajudar a cavar ao lado dos homens. Vicente tentou mandá-la embora. Amélia, saia daqui, isso é perigoso. Ela nem parou de cavar. Não sou feita de porcelana, Vicente. Preciso de cada par de mãos aqui e as minhas funcionam tão bem quanto qualquer outra. Eles trabalharam por horas sob o sol escaldante e a fumaça sufocante. Cavando, jogando terra sobre as brasas, batendo com pás e galhos molhados nas chamas menores. O calor era insuportável. O cheiro de queimado impregnava tudo. As mãos ficaram cheias de bolhas. Os pulmões ardiam com cada respiração. Mas ninguém parou. Tinha muito em jogo. Foi quando o vento mudou de direção de repente, empurrando as chamas direto para onde dois dos trabalhadores mais jovens estavam isolados, tentando apagar um foco. O caminho de volta estava cortado pelo fogo. Os rapazes gritaram, visivelmente apavorados. Vicente viu a situação e seu rosto empalideceu. Não tinha como chegar até eles a pé sem atravessar as chamas. Amélia viu a mesma cena e não pensou duas vezes. Ela correu para o curral onde os cavalos estavam presos, longe do perigo imediato. Pulou a cerca, pegou o cavalo mais rápido de Vicente, aquele que ele mais prezava, e montou sem sela. Vicente! Ela gritou, chamando a atenção dele. Vou buscá-los! Antes que ele pudesse protestar, ela já estava galopando em direção ao fogo. O cavalo resistiu no início, assustado com as chamas e a fumaça, mas Amélia o forçou adiante com determinação. Ela contornou a parede de fogo pelo lado onde as chamas eram mais baixas, sentindo o calor queimar seu rosto e braços. Chegou onde os dois rapazes estavam encurralados, um deles já tossindo violentamente. Subam! Ela ordenou estendendo a mão. Vamos, rápido!
Os rapazes hesitaram apenas um segundo antes de aceitar a ajuda. Um deles subiu atrás dela, o outro conseguiu pegar as rédeas de outro cavalo solto que tinha fugido do curral. Amélia virou o cavalo e galopou de volta, atravessando uma cortina de fumaça tão densa que por um momento ela não viu absolutamente nada. Apenas confiou no instinto do animal para encontrar o caminho. Quando emergiu do outro lado, Vicente estava esperando com o rosto marcado por terror e alívio. Ele ajudou os rapazes a descer, verificou se estavam bem e então olhou para Amélia ainda montada no cavalo, coberta de fuligem, com marcas de queimaduras nos braços, mas viva. "Você é louca!" ele gritou, mas havia algo mais do que raiva na voz. Havia medo real de tê-la perdido. "Você podia ter morrido." Amélia desceu do cavalo com pernas bambas, a adrenalina finalmente dando lugar à consciência do que tinha acabado de fazer. Mas não morri. E eles também não. Vicente deu um passo à frente e por um momento pareceu que ele ia abraçá-la. Mas o momento passou. O fogo ainda precisava ser controlado. Trabalharam até o anoitecer. O aceiro finalmente funcionou, combinado com a mudança do vento e o esforço conjunto de todos. Quando as últimas brasas foram apagadas, todos desabaram no chão, exaustos demais até para comemorar. A fazenda tinha sobrevivido. As casas estavam seguras. Ninguém tinha se ferido gravemente. Era uma vitória conquistada com suor, sangue e coragem coletiva. Amélia estava sentada no chão, costas apoiadas numa árvore, olhando para as próprias mãos cheias de bolhas e arranhões. Vicente se aproximou e sentou ao lado dela sem dizer nada. Ficaram ali em silêncio por um longo tempo, apenas respirando, absorvendo o fato de que tinha acabado. "O que você fez hoje?" Vicente finalmente falou com voz rouca de cansaço e fumaça. "Foi a coisa mais corajosa e mais estúpida que já vi alguém fazer." Amélia riu, um som fraco, mas real. "Obrigada, eu acho." Vicente virou para olhá-la e havia algo diferente nos olhos dele. Algo cru e vulnerável. "Quando eu vi você galopando em direção àquele fogo," ele continuou, "pensei que ia ter um ataque no coração. Pensei..." Ele parou, procurando as palavras certas. "Pensei que ia perder você e percebi que não quero isso. Não posso perder você." Amélia sentiu o ar faltar nos pulmões e não era por causa da fumaça. "Vicente, Ela começou, mas não sabia como terminar. Ele levantou a mão gentilmente, como se fosse tocar o rosto dela, mas parou no meio do caminho. "Você não precisa dizer nada agora. Só precisa saber que..." Ele respirou fundo. "Que você se tornou importante para mim. Muito importante, de uma forma que eu não esperava, não planejei e certamente não mereço." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Amélia olhou para aquele homem que tinha começado como seu algoz, que a tinha humilhado com uma aposta cruel, mas que aos poucos estava se revelando como alguém completamente diferente. Alguém capaz de crescer, de mudar, de sentir. Mas antes que ela pudesse responder, um dos trabalhadores se aproximou. "Desculpe interromper, patrão, mas a gente precisa verificar os estragos antes de escurecer completamente." Vicente assentiu, se levantando e oferecendo a mão para ajudar Amélia. Ela aceitou e quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram algo passar entre eles. Uma conexão, uma promessa não dita. Eles passaram a noite cuidando dos ferimentos menores, verificando os danos, acalmando os animais ainda assustados. Quando finalmente voltaram para a casa principal, já passava da meia-noite. Amélia subiu para o quarto, tomou banho na bacia com água fria e se deitou na cama exausta. Seu corpo doía em lugares que ela nem sabia que existiam, mas sua mente não conseguia desligar. Ela pensava em Vicente, na forma como ele tinha olhado para ela naquela tarde, nas palavras que ele tinha dito.
Ela pensava no homem que ele era quando se casaram, frio e distante, e no homem que ele estava se tornando, capaz de admitir medos e sentimentos. Ela pensava em si mesma também, em como tinha chegado naquela fazenda vendo aquilo como uma prisão, e como aos poucos estava começando a se sentir em casa. Do outro lado do corredor, Vicente também estava acordado. Deitado na cama, ele revivia mentalmente o momento em que viu Amélia galopando em direção ao fogo. O terror absoluto que sentiu. E depois, o alívio inundante quando ela voltou sã e salva. Foi naquele momento que a verdade o atingiu com a força de um raio. Ele estava apaixonado por ela. Não era só respeito, não era só admiração. Era amor, amor real, profundo, do tipo que faz o coração doer e a respiração faltar. O tipo de amor que ele jurou nunca mais deixar entrar em sua vida depois de perder a primeira esposa. Mas Amélia tinha derrubado todas as suas defesas sem nem tentar. Ela tinha entrado na vida dele como parte de uma aposta estúpida e tinha se tornado a pessoa mais importante que ele conhecia. E essa realização trouxe uma onda esmagadora de culpa. Como ele poderia amá-la quando tinha começado tudo de uma forma tão horrível? Como poderia pedir para ela sentir algo por ele quando a tinha tratado como objeto? Ele não merecia o amor dela. Não merecia nem a presença dela. Mas Vicente também sabia que não conseguia mais imaginar a vida sem ela. Porém, o que ele não sabia é que em breve teria que provar esses sentimentos de uma forma que nunca imaginou. Os dias depois do incêndio trouxeram uma mudança palpável entre Vicente e Amélia. Eles não falaram sobre aquele momento de vulnerabilidade que compartilharam, mas estava sempre presente, pairando no ar como fumaça invisível. Vicente começou a procurar desculpas para passar mais tempo perto dela. Aparecia na cozinha enquanto ela preparava o jantar, oferecendo ajuda desajeitada. Sentava perto dela no escritório, quando ela trabalhava nos livros de contas, fingindo revisar documentos, mas na verdade apenas observando. Puxava conversas durante as refeições que iam além dos assuntos práticos da fazenda. Amélia percebia tudo isso, mas não sabia como reagir. Parte dela queria acreditar que Vicente estava mudando de verdade, que o arrependimento dele era honesto, que os sentimentos dele eram reais. Mas outra parte, a parte que ainda carregava a dor da humilhação inicial, tinha medo. Medo de abrir o coração apenas para ser machucada de novo. Medo de que tudo aquilo fosse temporário, uma fase que passaria. Numa tarde particularmente quente, enquanto Amélia dava aula para as crianças no celeiro, Vicente apareceu com uma surpresa. Ele tinha mandado fazer um quadro negro de verdade, grande e bem feito, para substituir a tábua pintada que ela usava. Também trouxe caixas com giz, lápis, cadernos e livros infantis que tinha comprado na cidade. Amélia ficou sem palavras, olhando para tudo aquilo. "Você não precisava fazer isso", ela disse com voz embargada. "Eu sei", Vicente respondeu colocando as caixas no chão, "mas quis fazer. As crianças merecem material decente para aprender, e você merece ter as ferramentas certas para ensinar." As crianças explodiram em excitação quando viram os materiais novos. Amélia olhou para Vicente e ele viu lágrimas nos olhos dela, lágrimas boas. "Obrigada", ela sussurrou. "De verdade, obrigada." Mas a cidade continuava sendo um problema. Apesar da demonstração pública de Vicente semanas atrás, os boatos e comentários maldosos não tinham parado completamente. Pioraram, na verdade, quando o padre da igreja local decidiu fazer um sermão sobre moralidade e casamentos apressados. Ele não mencionou nomes, mas todos sabiam de quem estava falando. Amélia estava presente durante aquele sermão, sentada sozinha num banco no fundo da igreja, sentindo cada palavra como uma chicotada. Quando ela saiu da igreja depois da missa,
Um grupo de mulheres estava do lado de fora, cochichando. Uma delas, Dona Eulália, esposa do comerciante mais rico da região, falou alto o suficiente para Amélia ouvir. Algumas mulheres não têm vergonha na cara. Aceitam qualquer coisa desde que venha com dinheiro. Amélia parou no meio do caminho, sentindo o sangue ferver nas veias. Ela virou para encarar as mulheres. A senhora tem algo a dizer para mim, Dona Eulália? Amélia perguntou com voz calma, mas carregada de desafio. Ou prefere continuar falando pelas costas como sempre faz? O grupo de mulheres ficou em silêncio, claramente não esperando ser confrontado. Dona Eulália levantou o queixo com ar superior. Não preciso dizer nada. Seus atos falam por si. Amélia deu um passo à frente. Meus atos? Deixe-me contar sobre meus atos, então. Eu trabalho todos os dias ensinando crianças, tanto na escola da cidade quanto na fazenda. Eu ajudo meu marido a manter uma propriedade produtiva. Eu salvei 2 rapazes de morrer num incêndio há poucas semanas. Ela fez uma pausa. E a senhora, Dona Eulália? O que a senhora faz, além de fofocar sobre a vida dos outros enquanto suas empregadas fazem todo o trabalho? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém nunca tinha confrontado Dona Eulália daquela forma. A mulher ficou vermelha de raiva e humilhação. Como ousa me falar assim? Amélia não recuou. Ouso porque estou cansada. Cansada de ser julgada por pessoas que não conhecem minha história. Cansada de abaixar a cabeça para hipócritas que se acham melhores que os outros. Se querem me julgar, julguem pelos meus atos de verdade, não pelas fantasias que inventam. Amélia virou as costas e foi embora, deixando o grupo de mulheres boquiabertas. Suas mãos tremiam enquanto caminhava para a carroça onde o trabalhador esperava para levá-la de volta para a fazenda. Mas dentro do peito, ela sentia algo novo, orgulho. Ela tinha se defendido, tinha falado a verdade sem medo, tinha reclamado seu espaço e sua dignidade. Quando chegou em casa e contou para Vicente o que tinha acontecido, esperando que ele ficasse bravo por ela ter causado uma cena, ele surpreendeu. Em vez de repreendê-la, ele riu. Uma risada alta e real que Amélia nunca tinha ouvido dele antes. Eu queria ter visto a cara da Dona Eulália, ele disse ainda rindo. Aquela mulher merecia ouvir isso há anos. Você fez bem. Mas o comentário dele ficou mais sério. E eu preciso fazer melhor. Preciso deixar essa cidade inteira saber que você não está aqui por dinheiro ou conveniência. Está aqui porque... Ele parou, procurando coragem. Porque eu tive a sorte absurda de você aceitar casar comigo, mesmo depois de toda a besteira que fiz. As semanas seguintes pareciam caminhar para um equilíbrio novo. Vicente e Amélia desenvolveram uma rotina que funcionava. Conversavam mais, riam às vezes, compartilhavam opiniões sobre decisões da fazenda. Ele mostrava interesse real pelas aulas dela. Ela se importava com os problemas dele no cafezal. Era quase como um casamento de verdade. Quase. Foi então, numa manhã comum de terça-feira, que tudo mudou. O carteiro chegou na fazenda com uma carta para Amélia. O envelope era elegante, com letra caprichada que ela não reconheceu. Ela abriu ali mesmo na varanda, curiosa. Enquanto lia, sua expressão mudou de curiosidade para choque absoluto. A carta era de um advogado de outra cidade. Informava que uma tia distante de Amélia, a única irmã da mãe dela, com quem a família tinha perdido contato anos atrás, tinha falecido recentemente. E no testamento deixou para Amélia sua única propriedade. Uma casa modesta com um pequeno terreno numa cidade a 3 dias de viagem dali. Não era uma fortuna, mas era suficiente. Suficiente para Amélia viver sozinha, com dignidade se quisesse. Suficiente para ela ter escolha. Amélia leu a carta 3 vezes, processando as implicações. Pela primeira vez, desde que aceitou aquele casamento por desespero, ela tinha uma saída. Tinha liberdade. Podia ir embora se quisesse. Não precisava mais ficar por necessidade. A pergunta era, ela queria ficar por outro motivo?
Vicente chegou para o almoço e notou imediatamente que algo estava diferente. Amélia estava sentada na varanda, a carta nas mãos, olhando para o horizonte com expressão distante. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou com preocupação. Amélia se virou para ele e havia algo nos olhos dela que o fez parar no lugar. Recebi uma herança, ela disse mostrando a carta. Uma tia que eu mal conhecia me deixou uma casa e um terreno. É meu agora, é o suficiente para eu viver sozinha se quiser. Vicente sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele pegou a carta com mãos que tremiam levemente, leu rapidamente e devolveu em silêncio. Entendo. Foi tudo o que conseguiu dizer. Amélia esperou que ele dissesse mais alguma coisa. Qualquer coisa. Mas Vicente apenas assentiu com a cabeça, deu meia volta e entrou na casa. Ela ouviu os passos dele subindo as escadas. Ouviu a porta do quarto dele fechar com um som surdo e final. O resto daquele dia foi uma tortura silenciosa. Vicente não desceu para o almoço. Não apareceu no jantar. Amélia tentou trabalhar nas contas da fazenda, mas não conseguia se concentrar. Tentou preparar aulas para as crianças, mas as palavras não faziam sentido. Sua cabeça estava cheia demais, coração confuso demais. Ela tinha liberdade agora. Podia partir. Começar de novo em outro lugar, onde ninguém conhecia sua história. Onde não seria a mulher que aceitou ser aposta de bar. Podia ser apenas Amélia de novo. Professora respeitada, mulher independente, livre de um casamento que começou na humilhação. Mas será que era isso que ela queria? Amélia olhou ao redor da casa que tinha transformado nos últimos meses. Viu as cortinas que tinha feito. Viu o jardim que tinha plantado. Viu os livros infantis empilhados no canto, esperando pela próxima aula. Pensou nas crianças que estavam aprendendo a ler. Pensou nos trabalhadores que a respeitavam. Pensou em Vicente. Vicente, que tinha começado como um homem frio e arrogante, mas que tinha mudado tanto. Vicente, que admitiu seus erros. Vicente, que defendeu ela publicamente. Vicente, que olhou para ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Vicente, que disse que não queria perdê-la. Mas ele também não pediu para ela ficar. A noite caiu e Amélia finalmente subiu para o próprio quarto. Passou horas acordada, olhando para o teto, revirando a decisão na cabeça. Partir ou ficar? Segurança da novidade ou o risco do conhecido? Liberdade ou amor? Porque Amélia finalmente tinha que admitir para si mesma, em algum momento, sem perceber exatamente quando, ela tinha se apaixonado por Vicente, pelo homem que ele estava se tornando, pela vida que estavam construindo juntos, e isso mudava tudo. Entretanto, a manhã seguinte traria uma conversa que definiria o futuro dos dois. Amélia acordou com o sol já alto, coisa rara para ela que sempre acordava cedo. Tinha conseguido dormir apenas nas últimas horas da madrugada, quando a exaustão venceu a ansiedade. Desceu para a cozinha, esperando encontrar a casa vazia, já que Vicente sempre saía para o cafezal ao amanhecer. Mas ele estava lá, sentado à mesa, com uma xícara de café frio esquecida na frente dele. Parecia não ter dormido também. Amélia parou na porta da cozinha, sem saber o que dizer. Foi Vicente quem quebrou o silêncio primeiro, sem olhar para ela. Eu passei a noite inteira pensando sobre você, sobre nós, sobre tudo que aconteceu desde aquela noite estúpida no bar. Ele finalmente levantou os olhos e Amélia viu que estavam vermelhos de cansaço e emoção. Preciso te dizer algumas coisas. Mesmo que você decida ir embora, preciso que você saiba. Amélia sentou na cadeira em frente a ele, coração batendo forte. Vicente respirou fundo, reunindo coragem. Quando eu fiz aquela aposta, ele começou com voz rouca. Eu estava sendo a pior versão de mim mesmo. Bêbado, orgulhoso, estúpido, cruel. Eu te tratei como objeto, como troféu, como algo que eu podia ganhar num jogo. E não posso, sua voz falhou, não posso descrever o quanto me odeio por isso agora. Ele passou a mão pelo rosto cansado.
Quando você aceitou o casamento sabendo da aposta, eu pensei que tinha feito um bom negócio. Ganhei os cavalos, ganhei alguém para cuidar da casa e ainda provei meu ponto. Eu era um idiota completo. Mas então você chegou aqui e... Ele fez uma pausa longa. E você virou minha vida de cabeça para baixo. Vicente se levantou e começou a andar pela cozinha, incapaz de ficar parado. Você salvou minha fazenda descobrindo o roubo. Você transformou essa casa morta em algo que parece um lar. Você trouxe educação para crianças que nunca teriam essa chance. Você arriscou sua vida para salvar meus trabalhadores no incêndio. Você enfrenta a cidade inteira de cabeça erguida, mesmo quando eles te tratam mal. Você... Ele parou, olhando diretamente para ela. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Amélia sentiu lágrimas começarem a formar nos olhos. Vicente voltou para a cadeira, sentando mais perto dela desta vez. E em algum momento, sem eu perceber direito quando, você se tornou a coisa mais importante na minha vida. Eu me apaixonei por você, Amélia, completamente, do tipo de amor que me assusta porque não quero imaginar um dia sequer sem você por perto. Ele pegou as mãos dela, segurando com cuidado como se fossem preciosas. Mas eu não tenho direito de pedir para você ficar. Não depois do que fiz. Você merece alguém que te pediu em casamento porque te amava, não porque estava bêbado e idiota. Merece um começo bonito, não uma aposta cruel. Merece ser livre para escolher sua própria vida. Vicente apertou as mãos dela uma última vez, antes de soltar. Então, se você quiser ir, eu entendo. Vou assinar qualquer papel que precise. Vou te dar dinheiro para a viagem. Vou fazer o que for preciso para você começar bem nessa nova vida. Porque eu te amo de verdade. E quando você ama alguém de verdade, você quer o melhor para essa pessoa, mesmo que o melhor não inclua você. O silêncio que se seguiu foi carregado e pesado. Amélia olhou para aquele homem na frente dela, com os olhos cheios de lágrimas não derramadas, admitindo seu amor ao mesmo tempo que oferecia deixá-la partir. Ela viu o arrependimento real, viu a mudança verdadeira, viu um homem que tinha aprendido, crescido, se transformado, e ela tomou sua decisão. Vicente. Amélia começou com voz trêmula. Quando eu recebi aquela carta ontem, a primeira coisa que senti foi alívio. Alívio porque finalmente tinha escolha. Finalmente tinha liberdade. Vicente fechou os olhos, se preparando para ouvir que ela ia embora. Mas então ela continuou. Passei o dia inteiro pensando no que realmente significaria partir. Significaria deixar as crianças que estou ensinando. Significaria abandonar a vida que construí aqui. E significaria... Ela fez uma pausa. Significaria deixar para trás o homem por quem me apaixonei. Os olhos de Vicente se abriram de repente, esperança e descrença misturadas na expressão. Amélia sorriu através das lágrimas que agora caíam livremente. Eu não quero ir embora, Vicente. Não quero começar de novo em outro lugar com estranhos. Quero ficar aqui, nessa fazenda, nessa casa, com você. Ela apertou as mãos dele de volta. Mas preciso que você entenda, não estou ficando por necessidade. Não estou ficando porque não tenho opção. Estou ficando porque escolho ficar. Porque eu te amo também. Vicente soltou um som que era meio riso, meio soluço, e puxou Amélia para um abraço apertado. Ela sentiu o corpo dele tremer com a emoção contida finalmente liberada. Eles ficaram assim por um longo tempo, apenas se segurando, deixando anos de dor, culpa, perdão e amor fluírem entre eles. Quando finalmente se separaram, Vicente segurou o rosto de Amélia entre as mãos com uma delicadeza que ela nunca tinha visto nele. Eu prometo passar o resto da minha vida te mostrando que você fez a escolha certa. Prometo te tratar como você sempre mereceu ser tratada. Prometo te amar do jeito certo, não do jeito que comecei. Amélia apoiou a testa na dele. Eu sei.
E eu prometo te lembrar todos os dias que as pessoas podem mudar, que erros podem ser corrigidos, que amor de verdade pode crescer até dos começos mais difíceis. Eles se beijaram pela primeira vez ali na cozinha, iluminada pelo sol da manhã. Não foi um beijo de paixão desesperada, foi um beijo de promessa, de recomeço, de amor que foi conquistado, não dado facilmente. Os meses seguintes trouxeram mudanças visíveis. Vicente passou a acompanhar Amélia à cidade toda semana, deixando claro para todos que aquele casamento era real e baseado em amor verdadeiro. Ele até convidou algumas famílias para jantares na fazenda, forçando a comunidade a reconhecer Amélia como sua esposa legítima e respeitada. Aos poucos, os comentários maldosos diminuíram. As mulheres que antes a tratavam mal começaram a cumprimentá-la com respeito, algumas até pedindo desculpas discretas. A escolinha no celeiro cresceu, mais crianças começaram a frequentar e Vicente construiu uma sala maior e mais confortável. Amélia contratou outra professora para ajudar, uma moça jovem da cidade que precisava de trabalho. A educação na fazenda se tornou modelo para outras propriedades da região. Vicente e Amélia também começaram a participar mais da comunidade. Ele se juntou ao conselho de fazendeiros locais. Ela organizou um grupo de alfabetização para adultos. Juntos, eles se tornaram um casal respeitado, não apesar de como começaram, mas por causa de como superaram e cresceram. Um ano depois daquela conversa na cozinha, eles renovaram os votos numa cerimônia pequena, mas significativa. Desta vez com festa, com convidados, com flores, com todas as coisas que o primeiro casamento não teve. Vicente preparou votos escritos à mão, onde ele falou sobre a jornada que fizeram juntos. Amélia chorou, ouvindo cada palavra. E quando o padre os declarou marido e mulher, desta vez o beijo foi celebrado por todos presentes. A fazenda prosperou. Os cafezais renderam colheitas recordes. Os trabalhadores eram bem tratados e leais. A casa estava sempre cheia de vida, de risos, de amor. E quando Amélia descobriu que estava esperando o primeiro filho deles, Vicente chorou de alegria, segurando a barriga dela com as mãos trêmulas, sussurrando promessas para a criança que ainda viria. João Pedro, o homem que tinha feito a aposta original com Vicente, eventualmente pediu desculpas públicas num evento na cidade. Admitiu que tinha sido cruel e estúpido e que Vicente e Amélia tinham se tornado exemplo de que até os piores começos podem levar aos melhores finais. Vicente aceitou o pedido de desculpas com um aperto de mão firme e Amélia com um aceno de cabeça. Não esqueceram, mas perdoaram. Na noite do aniversário de 2 anos do dia em que Amélia recebeu a carta da herança, eles estavam sentados na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Vicente segurava a mão de Amélia, entrelaçando os dedos com familiaridade confortável. "Você se arrepende alguma vez?" Ele perguntou baixinho. "De ter ficado?" Amélia virou para olhá-lo, vendo o homem que ele se tornara. O marido amoroso, o pai dedicado, o parceiro verdadeiro. "Nunca", ela respondeu com sinceridade absoluta, "porque escolher ficar foi a primeira decisão completamente minha nessa história toda. E foi a melhor decisão que já tomei." Vicente sorriu e a puxou para mais perto. Eles ficaram assim, enquanto a noite caía sobre a fazenda Santa Cruz, 2 corações que encontraram o caminho um para o outro, através de um dos começos mais improváveis possíveis. Uma aposta cruel que se transformou em amor real. Uma humilhação que deu lugar à dignidade. Um casamento forçado que se tornou a maior bênção das vidas deles. E todos que conheciam a história deles aprenderam uma lição importante. Não importa como algo começa. O que importa é a coragem de transformar, o esforço de crescer e a escolha de amar de verdade. E assim, chegamos ao final de mais uma história que mexe com o coração. Se você ainda não se inscreveu no canal,
Esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família que ama histórias emocionantes. E me conta aqui nos comentários, o que mais te marcou nessa história de Vicente e Amélia? Qual foi a maior lição que ela trouxe para você? Eu adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam vocês. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce todos os dias. Até nosso próximo encontro.